Vai ser o ano que Deus vai liberar improváveis. Deus vai arrancar improváveis de lugares que você nunca imaginou. Você vai ver tanto improvável com o microfone na mão. Você vai ver tanta gente que você disse assim, ó, ela. Vão dizer assim, ó, quem diria? Quem diria ela? Sabe por quê? É no tempo das crises de escassez que os José são liberados das prisões. É nesse tempo onde as Esther se levantam outra vez. Pode aplaudir que é para Ele. É para Ele. Aleluia. Muita alegria estar aqui nessa noite. Muita graça, muita honra. Porque eu estava lembrando que muitas vezes aqui nesse local aqui na frente, quantas vezes me joguei aqui, chorei aqui, fui ministrada anos e anos. Fui sendo construída a partir dos anos, e essa casa tem muito a ver com as construções da minha vida. Então é uma honra estar aqui, né, aos pais dessa casa. Que Deus possa guardar a vida da Iraci agora nesse momento, que ela seja restituída de saúde, de graça, de disposição, em nome de Jesus. Eu estou aqui com o meu esposo, que veio me acompanhando, graças a Deus. Veio junto. É tão bom quando a gente pode ver homens se levantando ao lado de mulheres como Boaz, né? Foi na vida de Ruth, resgatando valores, resgatando princípios. Tão bom quando a gente tem um homem do nosso lado que sonha os sonhos de Deus conosco, que está junto conosco. Se você é solteiro, eu quero te abençoar com Boaz na sua vida. Recebe aí essa unção de um homem que vai fazer você florescer, de um homem que vai extrair de você aquilo que há de melhor, aquilo que você nem sabia que você tinha, vai vir à luz através desse homem, desse relacionamento, em nome de Jesus. E se você já é casada, vamos orar em nome de Jesus, para que cada vez mais nosso casamento seja um lugar de restauração, de reconstrução. Também estou muito feliz aqui, está a minha amiga Lulu aqui. Amo de paixão essa mulher, né? E hoje eu estou pegando esse livro nas mãos também, em nome de Jesus. Então, gente, é muita gratidão estar aqui, é muita alegria numa quinta-feira estar com vocês. E quando me perguntaram, pastora, e a palavra? E veio muito forte no meu coração, todas as vezes que eu venho a Itajaí, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma palavra do teu coração, eu não quero algo que venha do meu coração, algo que eu pense que é o ideal, o certo. Mas eu sei que as mulheres desse lugar são mulheres específicas, são mulheres pontuais para essa hora, para esse tempo. E eu quero ser sensível à tua voz e falar aquilo que está no teu coração. E a palavra muito forte que veio no meu espírito é que é impossível esconder uma mulher construída pelo Senhor. É impossível esconder uma mulher que foi totalmente restaurada pelo Pai, onde ele colocou as mãos dele, ele foi ali moldando. Então essa é a palavra de hoje. Os processos de Deus que nos reconstroem, que estão sobre a nossa vida, sabe? Se existe uma coisa que você pode escrever aí no seu caderninho, guardar no seu coração, talvez até na sua Bíblia. Se você é uma mulher que caminha com o Senhor, se você tem tido aquela fome, aquela sede, porque eu sei que eu estou falando com mulheres aqui que nos últimos dias você está com muita fome e muita sede de Deus. Você tem se derramado na presença do Senhor, você tem buscado mais de Deus. Eu não sei você, mas os nossos dias são dias de fome e sede de Deus. Você vai ver que poucas coisas vão conseguir satisfazer o nosso coração. Não é aquilo que nós compramos, nem aquilo que nós vendemos, nem aquilo que nós somos, aquilo que nós possuímos, mas é o próprio Senhor, o próprio Deus que é o único capaz de consolar o nosso coração e de nos levar a lugares de plenitude. Toda a plenitude habita em Deus. E todas as vezes que a gente, como mulher de Deus, tenta encontrar plenitude em outros lugares, nós já descobrimos que é em vão e nós nos frustramos. E eu sempre ouso dizer que a frustração ela é um presente de Deus. Por mais que nós insistimos em dizer que não, que a frustração é terrível, é difícil, a frustração ela é um presente de Deus, porque muitas vezes a frustração é a tua amiga que dá a mão para você e te leva aos pés do Senhor outra vez, te leva de volta para o propósito. Porque tantas vezes nós somos levadas para outros lugares. Então, se você puder anotar aí, anote isso. É impossível fugir dos propósitos de Deus para a sua vida. É impossível fugir dos processos de Deus.
É impossível. Se você está nesse lugar de fome e sede, caminhando com o Senhor, se prepare, você não vai fugir. Lembra de Jonas? A tentativa de Jonas de fugir foi totalmente frustrada. As mulheres que são marcadas pelo Senhor, por mais que elas tentem fugir do lugar que Deus as chamou, vai sempre vir uma tempestade, trazer elas de volta para aquele lugar. E se a tempestade não for ainda suficiente, tem uma baleia esperando, morre de fome para comer profeta, para levar as mulheres de volta para o lugar de entendimento. Talvez você hoje está aqui vivendo uma tempestade, aí você pensa, Deus, acalma a tempestade. Você falou, não, filha, essa tempestade vai te levar exatamente para onde eu sempre quis te levar. Às vezes você está orando para Deus acalmar algo, Deus está falando, não, eu vou te jogar no meio dessa tempestade. Ainda vai ter um pequeno processo um pouco mais difícil, mas ali você vai descobrir quem eu sou em você e quem você é em mim. E são esses lugares que Deus hoje vai nos levar. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Eu acho lindo o movimento que os céus estão fazendo nos últimos anos. Nós percebemos que há anos atrás não tinha tantas reuniões de mulheres como nós temos hoje, tantas conferências de mulheres como nós temos hoje. Né? E as reuniões de mulheres antes, né, há muitos anos atrás, elas eram mais tímidas, né, com poucas mulheres. E de repente parece que um chofar foi tocado nas cozinhas das casas, nas famílias. Um chofar foi tocado nos portões de cada congregação desse Brasil inteiro. E o Senhor começou a convocar mulheres de toda língua, né, de toda nação. É no mundo isso, não é só no Brasil. Uma vez eu estava orando na minha sala. A minha sala é o meu lugar de oração, né? A Bíblia fala lá em Mateus que a gente tem que ir para o quarto, fechar a porta. Mas, gente, lá em casa todos os quartos tem gente. E a gente entende que o lugar secreto não é um ambiente físico, mas é um lugar que você entra na presença de Deus. Seu carro, muitas vezes está sozinha no seu carro, pode ser o seu lugar secreto. Às vezes esperando lá um médico no consultório, você pode fazer daquela espera o seu lugar secreto. Mas é tão bom quando na nossa casa nós temos um lugar secreto. Até eu ministrei outro dia que... Já vou voltar aqui no que eu estava falando, depois vocês me ajudam. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco esquecido no meio das ministrações. Eu preciso de ajuda para voltar onde eu estava. Amém? Vocês me ajudam? E aí eu falei que... Numa ministração minha eu disse que muitas vezes nós temos muitas mulheres frustradas também com a sua vida com Deus. Porque você pode observar que para você assistir uma ministração no YouTube não vai ser difícil. Para você colocar uma canção, limpar a sua casa bem feliz, não vai ser difícil. Mas o dia que você propor no seu coração em você jejuar e orar e tirar um tempo sozinha com Deus, você vai descobrir muitas dificuldades. A sua mente, na hora que você vai lá na presença do Senhor, a sua mente vai começar a vagar nas suas preocupações. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou é um mal só meu. Já aconteceu contigo? Você vai lá, tenta, não, hoje em nome de Jesus, Senhor, é eu e você aqui, nós dois. E aí o seu coração está queimando, mas parece que a sua mente começa a lembrar que você precisa resolver uma questão do seu marido, que você precisa resolver algo na mochila do seu filho no outro dia na escola, que você esqueceu de... Quantas vezes, não sei o que já aconteceu com... Será que eu desliguei o ferro? Já, né? E aí tantas coisas começam a tirar a nossa paz, e a gente muitas vezes se levanta, vai lá, e a gente vê que são distrações do inimigo, porque esse lugar é extremamente poderoso. O inimigo, ele não fica mal de você estar aqui na igreja, de você estar aqui hoje, por exemplo, de você estar assistindo no YouTube. Mas uma coisa, o tempo todo ele vai querer fazer aqui é roubar seu coração, roubar sua atenção, roubar aquilo que Deus quer plantar em você. A Bíblia fala que o homem saiu a semear, a sementeira, as sementes são maravilhosas, mas você vai ver na parábola que o problema era o solo. Em todo tempo a semente era uma só, mas o solo fazia toda a diferença, se aquela semente ia dar fruto ou não. Então Deus está falando, ei filha, a semente, a palavra é essa, mas o solo do seu coração precisa ser preparado por mim. E um dia eu estava lendo aquela história da mulher que prepara um quarto para o profeta. Vocês lembram? Ela diz assim, gente, ele passa por aqui tantas vezes. Ela falou, certo, ela estava tomando um café com o marido. E ela disse assim, ai, estou com saudade do profeta. Ele passa por aqui. E ela teve uma brilhante ideia, porque mulheres têm brilhantes ideias. Principalmente no aconchego, no atrair pessoas para perto, você vai ver que muito parte de você do que do seu marido. Esse negócio de preparar uma mesa, de chamar os amigos, de estar junto, parte muito da mulher. E ela falou uma coisa muito interessante, ela disse assim, vamos construir um quartinho para ele, porque eu não quero mais visita.
Eu quero que ele fique aqui, que ele more aqui. E a Bíblia diz que ela então constrói um quartinho na parte de cima. E aquele profeta então entra naquele quartinho, olha tudo que ela colocou lá dentro. E ele diz então, o que eu posso fazer para te honrar, para te agradecer? E ela não podia ter filhos, então ele ora por ela, aquela mulher engravida. E olha que interessante, aquele quartinho foi construído. Não existia. Não existia aquele quartinho, ele precisou ser construído. Sabe, a sua vida com Deus precisa ser construída. Às vezes você vai para um lugar secreto, depois de um momento como esse, seu coração de certo já está aí pegando fogo, você está louca para ir para casa, para a sua sala, para o seu quarto, você quer se jogar no chão, quer ouvir Deus, porque Deus fala. Mas às vezes você chega lá e você pensa assim, mas Deus não está falando nada, está tão difícil. Eu estou andando tão preocupada, eu não consigo parar para ouvir o Senhor. Relacionamento também é construído. E talvez você vai precisar, como essa mulher, a sunamita, construir um lugar para a presença de Deus na sua casa. E Deus falou comigo, constrói um canto aqui na tua casa, meu e teu. Então eu peguei como se fosse uma bacia, assim. Não uma bacia, gente, não vou saber falar o que é. Tipo isso aqui, ó, que está com as flores. Um balaiozinho. Um cesto, maravilhoso, isso, um cesto. E eu coloquei os livros que eu mais amo ali dentro. Coloquei as Bíblias de algumas traduções. Eu gosto muito de passear pelas traduções da Bíblia. E eu estava ali, e eu fiz esse canto. E deixei uma luminária muito próxima a mim. Você vai entender por que disso. Porque é uma luminária. Porque Deus... Você vai ter particularidades com Deus no seu relacionamento. Quem aqui tem uma melhor amiga que você só de olhar... Você já falaram uma frase inteira? Eu tenho. A gente se olha, eu já sei o que ela está falando, eu já respondo no mesmo olhar. Porque é uma construção, sabe quanto tempo eu tenho de amizade com essa minha amiga? 23 anos. São 23 anos de amizade, é uma construção muito grande de relacionamento. Então, relacionamento com Deus é a mesma coisa, é construído. E eu preparei um cantinho, o meu quartinho do profeta, preparei, porque naquela época a palavra de Deus estava na boca dos profetas e pronto. Hoje nós temos o Espírito Santo. Você imagina você na sua casa construir um lugar para o Espírito Santo. Você colocar ali utensílios que falam o seu coração, que Deus compartilhou com você. Você já pensou nisso? Porque quando você vai receber alguém na sua casa, você prepara ela. E eu comecei a entender que eu precisava preparar um canto na minha casa para receber o Espírito Santo, para ouvir a Ele, para sentar com Ele. Então, o Espírito Santo começou a me ajudar a construir esse quartinho do profeta dentro da minha casa, onde a presença de Deus vinha habitar o tempo inteiro. Eu quero te encorajar a você chegar na sua casa e começar a construir esse lugar para a presença de Deus. Não importa, às vezes seja a sua varanda, um banquinho na varanda, um lugar, mas chame aquele lugar de seu. E é engraçado que é num canto da minha sala. Quando eu vou num outro canto, parece que eu sinto o Espírito Santo assim falando, é lá naquele cantinho. E eu vou lá e me jogo lá naquele cantinho, já tem as marcas das lágrimas, das babas, do choro. Deixa o Espírito Santo conduzir você a construir um lugar seu e dele, só seu e dele. Você vai ver que por mais que tenha distrações, você vai começar a conseguir vencer cada uma delas. Mas sabe o que eu via na minha vida? É igual, você tem um projeto, você tem um terreno para construir. Imagina, o arquiteto desenhou lindamente a sua casa e vai alguém lá e descarrega um caminhão de tijolo, porque vai precisar para construir. Aí eu vou lá, pego um tijolo, coloco dentro da linha que aquele construtor desenhou e eu digo assim, com um tijolo, eu boto um tijolo, minha casa está pronta. Não está pronta, tem um processo de construção. Muitas de nós vão para um lugar secreto, vão para ter relacionamento com Deus com um tijolinho só. E já quer que tudo aconteça naquele tijolo. Não tenha pressa. O reino de Deus não é o reino desse mundo. No reino desse mundo você tem miojo, há 3 minutos está pronto. No reino desse mundo parece que tudo é para ontem. No reino de Deus é diferente. Aprenda a esperar. Colha o fruto que só a perseverança dará para você. Só uma mulher contínua, perseverante. Existem frutos que é só perseverança. É tão interessante que eu trabalhei isso no coração das minhas filhas. Elas ganharam na escola sementes de girassol. E aí, graças a Deus, eles deram a semente de girassol bem na época de plantar o girassol.
professora muito pensante, porque criança tem dificuldade de esperar. E você vai ver que quanto mais imaturos no reino nós somos, mais dificuldades temos de esperar. E quanto mais maduros, mais sabemos que precisamos esperar. E aí plantamos ali junto com elas, e eu lembro que a minha filha de 5 anos ia todos os dias ver se já tinha acontecido alguma coisa naquela terra. Gente, mas ela ia e dizia assim, mãe, estava muito frustrada porque, infelizmente, a nossa geração, a gente precisa controlar isso, a geração dos tablets, e um toque, um acesso, tudo está resolvido, gente. Você já viu como é que as mulheres se arrumam agora? No TikTok, elas dão um pulo, elas trocam de roupa. Eu fico impressionada com aquilo. Tem gente que é um pulo, bota vários calçados, vai pulando, vai trocando. Falei, meu Deus, que geração é essa? Mas a verdade é que isso tudo é uma ilusão, é mentira. A verdade é que ainda existe o tempo e o tempo de Deus para que as coisas possam ser fundamentadas e construídas. Ainda existe um engano, uma ilusão que a gente precisa arrancar. Mas eu olhando a Isabela, esperando aquela semente vir à luz, do jeito dela, no tempo dela, eu me vi nela. Eu disse, meu pai, quantas sementes de girassóis eu plantei. E eu fiquei como ela. Todos os dias eu ia lá para ver se tinha dado fruto, se tinha alguma folhinha. Então saiba de uma coisa, construir demanda processo, demanda espera, demanda entrega. Hoje Deus vai arrancar a frustração do seu coração. Deus vai arrancar de você o desânimo, porque você falou mesmo ainda essa semana, parece que nada acontece comigo, acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Sabe de uma coisa? Está acontecendo sim. Deus está movendo, mas não é no seu tempo, não é na sua hora. Deus tem um jeito totalmente dele de tratar conosco, de mover no nosso coração. E tem uma palavra que me chamou muito a atenção, e eu queria que você abrisse em Mateus. Abre aí. Mateus 5, versículo 14. Há muitos anos esse versículo tem me consolado, me instruído, me ensinado, me edificado. Sabe, uma das coisas que o Senhor usa para nos construir é a palavra de Deus. Se você começar a ler a palavra de Deus e meditar nela, você vai começar a ser construída pelos valores que estão dentro da palavra de Deus. Elas vão pular para dentro de você. É por isso que até a palavra tem que ser meditada. Quer dizer, pense nela. A gente está lendo Mateus lá com algumas mulheres e eu não consigo sair ali do capítulo 1, porque quando você aprende a meditar, quando você pega um versículo e você vai, sabe, é como se fosse esmiuçar ele, cada palavra, aquilo pula para dentro de você com um entendimento tão grande que a prática se torna real na sua vida. Porque nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, mas infelizmente não é isso que vai transferir autoridade para a nossa vida. A Bíblia é muito clara em dizer que o fundamento correto é de quem pratica. Às vezes tem pessoas que sabem ela de cabo a rabo, você vai conversar, ela sabe tudo, ela diz tudo, mas olha para a vida dela, não tem Bíblia. Mas você vê às vezes uma pessoa simples, fala até errado, sabe 4, 5 versículos, mais ou menos, mas a vida da pessoa, os 4, 5 que ela sabe, ela pratica. Existe outra coisa no reino de Deus, não é quantidade, não é o tanto, não é... Mas é o coração rendido, é o coração verdadeiro. É por isso que Deus prefere que você seja uma mulher real. Larga fora a ideal. Às vezes a gente vai para Deus com uma mulher ideal. Oh Senhor, sabe, começa a falar com o Pai. Como uma mulher real. Pai, eu errei, eu me irei hoje. Oh meu Deus, eu fiquei nervosa, minha vontade foi de... Todo mundo passa por isso, mas eu sei que dentro da igreja a gente parece que é tudo anjo. Aqui olhando para vocês olhando para mim, só falta uma auréola e uma asa para a gente sair voando. Eu digo que se o anjo da trombeta, no dia do arrebatamento, ele fizer um ensaio, a gente sobe. Porque é tanta glória, mas a verdade é, graças a Deus por isso, que Deus conhece o todo. Deus nos conhece integralmente. E Ele ama aqueles que são de verdade. Você já percebeu que Jesus, Ele
dava nos fariseus, mas ele estava sempre com aqueles que eram pecadores reais, pessoas verdadeiras. Porque uma pessoa real, uma pessoa verdadeira tem chance de mudança, mas uma pessoa que está escondida numa capa falsa, que problema que é? Quem aqui é convertida desde criança? Você, na verdade, nasceu na igreja, falo, né? Gente, não é difícil para nós. Vocês estão rindo de nervosa, eu sei. É difícil. É difícil Deus muitas vezes trabalhar no nosso coração, arrancar raiz de religião. Raízes, sabe, que a gente tem. E uma coisa, eu sinto muito forte no meu espírito, que nesses últimos tempos Deus está levantando mulheres com uma bandeira da verdade. Elas não são perfeitas, mas elas amam aquele que é perfeito. Elas se entregam ao coração dele, e é ele que constrói elas, é ele que leva elas a esse lugar. Elas são de verdade. É por isso, eu vou liberar uma palavra aqui que está no meu coração. Se prepare. Todas as vezes que eu vou orar, que eu vou buscar Deus, essa palavra queima no meu coração e eu vou liberar ela aqui. Deus falou comigo, se prepare no ano de 2021. Vai ser o ano que Deus vai liberar improváveis. Deus vai arrancar improváveis de lugares que você nunca imaginou. Você vai ver tanto improvável com o microfone na mão. Você vai ver tanta gente que você disse assim, ó, ela. Vão dizer assim, ó, quem diria? Quem diria ela? Sabe por quê? É no tempo das crises de escassez que os José são liberados das prisões. É nesse tempo onde as Esther se levantam outra vez. Pode aplaudir que é para ele. É para ele. Sabe de uma coisa? Deus não tem contrato fechado com ninguém. Sabia disso? Ele não tem contrato fechado com ministério nenhum, com ninguém. Ele levanta quem ele quer. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então se prepare para uma safra de improváveis que vai se levantar nas nações da terra. Se prepare para às vezes olhar mulheres com o microfone assim tremendo, mas a glória de Deus está sobre elas. A glória de Deus, o favor de Deus. Vai ser um tempo de muita revelação do Senhor, porque Deus, Ele ama usar as coisas loucas do mundo. Um dia me falaram isso. Falaram assim, nossa, tu ministrando. Deus usa as coisas loucas do mundo mesmo. Eu falei, não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Que eu sou uma coisa louca do mundo. Que o Senhor tem usado para esse tempo. Que você seja as coisas loucas desse mundo. Que o mundo te chama de louco. Que o mundo diga coitada, mas que os céus estejam olhando para você dizendo, é ela, eu conheço ela. Sabe por quê? Nos últimos dias, lá quando o Senhor vir, muitos vão chegar para Ele dizendo assim, olha só, olha o nível do povo que vai chegar para Jesus. Senhor, 1 milhão de visualizações da minha mensagem no YouTube. Meu canal, 1 milhão, plaquinha de prata, plaquinha de ouro, diamante. Entrando assim. Jesus, expulsei demônios, ministrei em tantas conferências. Aí ele vai dizer assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Quem é você? Eu não consigo me lembrar. Não é aquilo que você faz. É o seu relacionamento com Ele. Todas as vezes que a minha agenda fica um pouquinho mais apertada, todas as vezes que as coisas para mim começam a ficar um pouquinho mais apertadas, eu corro para esse lugar, eu corro para o meu marido. Eu digo, amor, me segura, não me deixa me perder, não me deixa errar, porque é o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento com Ele que sustenta todas as coisas. E eu já disse para Deus, se esse lugar para mim aqui for pedra de tropeço, entrego Ele hoje. Eu não estou aqui para sustentar ministério, não amo ministério, eu amo a presença de Deus. Porque se Ele não estiver comigo, eu prefiro não ir. Eu prefiro não ir, eu faço a oração de Moisés. Não me deixe sair desse lugar, se a Tua presença não for comigo. E é por isso que Deus quer construir, por isso que Deus quer nos construir, demoradamente, num processo,
colocar cada tijolinho, cada pedacinho. Às vezes, vou rasgar o coração, já joguei meus bolsos no lixo, amém? O esboço às vezes é só uma muleta. Deus fala, larga a muleta, filha. Vem para o rio do meu Espírito. E o Espírito Santo está aqui tão forte. Ele está aqui. O Senhor ama as mulheres. Por isso que Ele está chamando as mulheres. Não sei se você sabe, as mulheres foram grandes auxiliadoras do ministério de Jesus. Lucas 8, creio que fala claramente isso. Que elas estavam o tempo todo com Ele. E Jesus ama chamar as mulheres. Sabe de uma coisa? O Senhor está construindo você para esse tempo. E às vezes eu entro em alguns desafios, porque não se esqueça de uma coisa: Deus sempre vai desafiar você. Quando você pensa que você venceu, quando eu penso assim, venci um desafio, Deus vem com outro desafio. Já foi para o mar e veio aquela onda e te deu um capote. Aí você não estava bem de pé, já veio outra. Quando você começa a caminhar com o Senhor, você vai ter que estar ligada nas ondas que você vai ter que passar. São desafios de Deus. Ele te respeita, Ele te ama, mas Ele não vai deixar os teus limites que você colocou. Quem coloca limites é Ele. Você vai dizer, Deus, eu não consigo, eu tenho vergonha. Pois é, filha, mas aqui no projeto que eu estou construindo em ti, tu é uma mulher que vai ministrar para multidões. Então assim, se eu te colocar na multidão agora, eu te mato, né? Porque você cai durinha no chão. Então vamos começar num grupo pequeno de mulheres, vamos aumentar o teu... Gente, eu lembro que no começo, no grupo pequeno de mulheres, eu tinha quase infarto. Eu via 10 mulheres na minha frente, eu tremia, eu me desesperava. Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus... E Ele vai sempre aumentar os limites. Mas sabe de uma coisa? Um sentimento eu tenho. E esse sentimento vai vir sobre a sua vida hoje. Ou talvez daqui a alguns anos você vai se lembrar do que eu falei e vai dizer, é exatamente isso que ela disse. Eu me sinto... Sabe aquele pedaço de madeira que precisa ser cortado? Não sei se você já passou por alguma situação que tem que fechar algum buraquinho. O que eu boto ali para... né? Às vezes até para... Já viu, para a gente balancear uma mesa, para deixar ela equilibrada, a gente precisa pôr alguma coisa. Então, a gente vai lá, pega aquele pedaço de madeira, vai cortando com a faca, tirando, encaixa direito, encaixou. Eu me sinto exatamente alguém que foi lapidada pelo Senhor para estar onde eu estou. Por mais que eu não me sinta preparada, por mais que às vezes eu me diga, Deus, o que o Senhor está fazendo, o Senhor tem certeza? Eu dou conta desse desafio. E Deus diz, vai que tu dá conta. Eu me sinto preparada porque Ele me lapidou, Ele me construiu. E é esse nível que Deus quer nos levar nessa noite. Ele quer construir eu e você. Agora eu vou ler a palavra. Em nome de Jesus. Mateus 5, 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Olha que forte. E é impossível. Você pode ler comigo? É impossível. Repete isso. É impossível. Mais uma vez. Olha o que é impossível. Esconder uma cidade construída no alto do monte. Dá para esconder uma cidade edificada no monte? Você consegue esconder? Tem pano suficiente? Tem alguma coisa suficiente para esconder algo que foi construído em cima do monte? Não. É impossível. E diz mais. Não faz sentido. Olha isso. Não faz sentido acender uma candeia, acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na sua casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está nos céus. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder uma mulher construída na presença do Senhor. Ela não passa desapercebida, gente. Quantas mulheres que eu não tive nem assim, às vezes eu nem conversei com ela, ela passou por mim, eu digo, meu Deus, essa mulher caminha contigo. Outro dia eu fiz uma oração
Eu disse assim: Deus, eu amo as minhas amigas, eu acho elas maravilhosas, mas sabe de uma coisa, Deus? Me apresenta as tuas amigas. Quem são as mulheres que são tuas amigas, que ouvem os teus segredos, que estão caminhando contigo, que estão ouvindo aquilo que o céu está falando? Quais são essas mulheres? Me conecta com elas. Porque uma mulher que anda com o Espírito Santo, uma mulher que é construída pelo Senhor, ela é impossível de ser escondida. Você sabe que ela é diferente. Ela não tem um olhar altivo. O olhar dela é de misericórdia, de amor. Ela não é exclusivista, ela é inclusiva. Ela te traz para perto. Ela celebra aquilo que você carrega. Ela te encoraja a ser melhor daquilo que você é. Porque quando uma mulher, infelizmente, caminha com a vontade dela, às vezes o meu ministério ninguém toca, e ela se transforma numa pessoa que magoa outras pessoas, porque ela é insegura, ela tem medo. Mas quando essa mulher caminha com o Espírito Santo, ela vai florescendo o caminho dela, ela floresce por onde anda, ela vai derramando fruto. As mulheres que estão perto dela começam a dar fruto, e tudo que ela faz prosperará, porque é impossível escondê-la. Ela é cheia de Deus. Ela discerne na hora certa. Ela tem aquela palavra salvadora na hora certa. No momento de tensão, aquela mulher, ela tem uma diferença incrível. Eu quero andar com mulher assim. Eu quero ser desafiada através dessas mulheres. E mais do que isso, eu quero permitir ser construída pelo Senhor, para ser esse lugar de abrigo. A Bíblia diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Salmo 127, 1. Se Ele não edificar você, é em vão o que você faz. Ele está falando: filha, eu preciso te edificar. Eu preciso te construir. E uma coisa me chamou a atenção nesse versículo aqui, uma coisa muito importante, que fez total diferença, foi o terreno no qual essa cidade foi construída. Foi aonde? Sob um monte. E quando a gente vê monte na Bíblia, quando a gente vê tantos lugares, Deus usou os montes para falar tanto ao coração de homens. E eu lembro de Moisés, quando ele foi ter ali, uma face a face com Deus, foi no monte. Monte fala de intimidade. Monte fala de você não se contentar com os vales, você botar um calçado confortável e subir as montanhas. Outro dia eu estava orando a Deus e Deus falou assim comigo: se eu te pedir hoje para você subir uma montanha, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu falei: eu vou chorar. Não, eu disse: Deus, eu vou botar uma roupa apropriada para uma caminhada, para subir uma montanha. Eu vou colocar um calçado apropriado, eu vou colocar uma roupa apropriada. E Deus falou: é justamente isso no meu espírito que eu quero que você faça. Eu quero que você comece a colocar os calçados do Evangelho, aquele que eu te dou. Você começa a se vestir com aquilo que eu estou te dando para esse tempo. Você sabia que existem calçados apropriados para cada hora? Não é assim? Você vai correr, não sei se aqui tem espaço de correr, você vai correr com o seu salto 12, 10. Não dá. Você também precisa entender que para você caminhar com Deus, para você subir algumas montanhas e permitir ser construída lá, você vai precisar renunciar a alguns saltos altos. Você vai precisar descer e colocar aquilo que os céus estão pedindo para você. Aquela aqui que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Os lugares de reconstrução são lugares de descida, não é? Quando Deus quer nos reconstruir, Ele faz a gente descer. Não foi assim em Jeremias 18 que Ele disse? O vaso que estava na mão se estragou e Ele tornou a fazer um outro vaso. Mas quando Ele quer nos construir, Ele nos chama para o alto lugar, nas montanhas, para ouvir a voz dEle, para ter intimidade com o Senhor. As suas maiores renúncias vão ser na montanha também. Porque foi lá também que Abraão quase entregou o seu filho. Não é assim? É esse o lugar. Deus está querendo construir você nesse lugar de intimidade e renúncia. Quantas mulheres aqui dizem sim para o que o céu está dizendo hoje? Você diz sim: Pai, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero caminhar em renúncia, entrega e obediência.
Me deixa subir essa montanha. Tira os calçados que estão me atrasando. Tira aquilo que está atrasando o meu passo, que está me tirando dos lugares que o Senhor me chamou. Eu quero subir essa montanha mais alta que eu. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te conhecer. Sabe de uma coisa, gente? No vale, eles constroem bezerros de ouro. Aos pés da montanha, muitas vezes você vai ver uma geração se perdendo. E Deus está chamando você, vem comigo. Vem comigo para um lugar mais alto, porque eu quero construir você. Você sabia que território é algo muito importante no reino de Deus? É muito valioso no reino de Deus os territórios. E territórios espirituais de lugares que Deus nos constrói são valiosíssimos. Comece a se perguntar, Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja hoje, agora? Porque às vezes ainda... Talvez o céu está com uma mesa maravilhosa, um banquete com comidas preciosas, mas Deus fala assim, se ela comer essa comida, ela vai passar mal, porque ela ainda está no leite. E, poxa, eu queria dar uma comida mais sólida para ela. Será que você pode dizer assim, Deus, me amadurece, me constrói, porque eu quero acessar aquilo que está aí com o meu nome, mas que eu não acesso, porque eu ainda estou patinando em lugares e coisas, eu estou tentando escalar montanhas com... sapatos inapropriados, eu ainda estou tentando do meu jeito, da minha forma. E o Senhor está falando com algumas mulheres hoje de uma forma muito forte. E quando Ele mexe no terreno, sabe uma coisa que me chama muita atenção na montanha? Eu estava conversando com o Telmo no carro. É que para te construir na montanha, tu já está sobre a rocha. Às vezes tu vai para o vale, tem que bater estaca, achar o fundamento, mas na rocha está tudo tão claro, é só construir. Ele é o teu fundamento. Ele começa a estabelecer, a sua vida com Ele é um fundamento seguro, forte. E esse fundamento começa a ser construído. Muitos lá embaixo podem se perder, mas quem está em cima sendo construído por Ele não se perde. E não se esqueça dos processos. De cada tijolo. Tem dia que você vai para a presença dEle, com a sua argamassa, com tudo. E você fala, pai, vamos botar mais um tijolo aqui, filha. Peraí, essa parede comer a torta. Onde você ficou com ciúme, ficou com inveja. Filha, o que foi aquela palavra que você deu naquele momento? Filho, o que é isso aqui? Porque se nós não resolver isso aqui agora, não dá para subir. Nós, principalmente mulheres, amamos paredes, cores, decoração. Mas os olhos do Senhor estão nos fundamentos. Ele vai olhar nos fundamentos. Ele vai olhar em quem nós somos. Se permita ser construída pelo Senhor. Tira a pressa, bota tênis no pé, entendeu? Relaxa. Vai subir essa montanha com aquilo que o Senhor te deu. Seja mais simples, mais vulnerável. Para de tentar ser perfeito. É um peso que você não foi capaz de carregar. Para de querer provar para os outros aquilo que você não é. Porque ninguém precisa, você não precisa provar nada para ninguém. Gente, é tão bom. Uma coisa eu fiz, eu dei a liberdade para as pessoas não gostar de mim. Dê essa liberdade para as pessoas. Elas não precisam te amar. Fulano te olha torto. Continua amando fulano. Elogia se for preciso. Ame aquela pessoa, mas deixe ela livre de você. Às vezes você arruma contenda e confusão, está aí mal, não vive o que Deus tem para a tua vida porque uma pessoa não gosta de ti. Gente, é a liberdade que ela tem. Às vezes a gente tem coisa ruim mesmo, a gente é chato. Às vezes em algum momento a gente falou alguma coisa que a pessoa não gostou. Dê a liberdade. Tira peso. Seja você. Entendeu? Ame ser você. Ame a porção que Deus te deu. Deixa Ele construir ela mais. Deixa Ele trazer ela mais para fora. Para de imitar o outro. A cópia não tem autoridade. Ninguém compra terreno com a cópia autenticada. Eles vão sempre pedir a original. É na nossa origem que tem autoridade. Em quem você é que tem autoridade. Não é em quem você copia. Dá uma mexida no ombro aí. Isso, tira o peso, em nome de Jesus.
Não gosta de mim, tudo bem, entendeu? Não precisa odiar essa pessoa. Não precisa escrever nada ali no Facebook, no Instagram, fica a dica. Não precisa. Usa o seu Instagram, sabe para quê? Às vezes para o seu devocional. Olha como é interessante. Tem muitas mulheres usando o Instagram para falar de devocional, para ministrar. Use para o bem. Quem não gosta, não gosta. Glória a Deus. Agora vai para quem gosta. Vai viver o que Deus tem para a tua vida. Te levanta. Sai desse lugar. Em nome de Jesus. Te levanta. Os céus hoje estão calibrando você. Tirando você de vales, de poços. Gente, em nome de Jesus, até clareou o ambiente. Porque esse peso precisa sair, nós precisamos viver com alegria aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos. Abraçar de frente o processo. E já vou te falar que Deus não revela tudo, você vai descobrindo. Não queira ir lá e dizer, Deus, como é que vai ser? Ele não vai te contar, porque se Ele te contar, você, não é? Como diz lá em Cristina, deita o cabelo, aqui fala assim também. Você sai fora. Né? Se Deus tivesse falado para José tudo que ele ia passar, ele tinha vazado. Não, desse negócio de trigo, de sonho, bota para outra pessoa. Mas uma coisa interessante que fala aqui também, que eu já vou terminar, não faz sentido acender uma luz e colocar debaixo de um cesto, né? Você pode ver que todas as luzes aqui estão em cima porque elas servem para iluminar. Não é que a luz é melhor e ela... Não, é porque ela brilha. Então, ela, automaticamente, se ela brilha, ela é reposicionada. Não é certo assim? Simples assim, né? É assim também no reino de Deus. É simples. Não existe uma oração em nome de Jesus. Você vai brilhar agora. Não. É que você brilha com as suas atitudes, não é com tanto que você ora. Porque a Bíblia vai dizer aqui que o que faz brilhar é a sua... Olha só. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar. Não é a sua oração, não é o tanto que você vem na igreja. Porque isso não é boas obras. Boas obras é o perdão. Boas obras é guardar a língua. Boas obras é ajudar as pessoas na sua dificuldade. Porque a gente ama falar em línguas no domingo, mas Deus ama guardar a língua na segunda. Entendeu? Deus ama, não é a língua talvez do domingo, mas a guardada na segunda-feira, que vai brilhar. É quem você é que vai brilhar, as suas atitudes brilham. Quantas vezes pessoas brilharam na nossa vida de atitudes tão simples, gente? Outro dia, contar um testemunho aqui, nós estávamos... quantas mulheres aqui participaram da conferência de mulheres Abba Pai? Uau, muitas mulheres. E a gente gravou a conferência no meio da semana. Boa parte da conferência. O último dia foi ao vivo, mas os outros dias a gente gravou. E estava uma tensão, eu estava muito nervosa. Foi um daqueles esticar de Deus. Porque eu nunca tinha gravado, eu me senti muito assim, Deus, parece que eu sou uma falciane. Eu estou gravando uma coisa que vai passar dali 15 dias. Graças a Deus, por uma palavra da Ana Paula. Liguei para a Ana Paula e falei, Ana, tu já gravou uma conferência, como é que é isso? Como é bom caminhar com mulheres que estão à frente no processo que a gente. Escute isso. Se você, Deus está te falando algo, procure pessoas que já estão na sua frente, ande com elas. Ouça elas. Não tenha problema de pedir ajuda. Eu mandei uma mensagem e falei, estou nervosa. Ela assim, Vivi, lembra de uma coisa. Você está profeticamente gravando uma ministração para 15 dias na frente. Isso quer dizer, você está correndo com os cavalos. Você está indo na frente. E Deus vai te dar palavras assertivas que vão ficar guardadas nesses 15 dias para ser liberada na hora certa. E eu lembro que foi um esticar de Deus e aquela correria. Só que nos bastidores tinha muita gente ajudando. Então era fritando ovo. E na cozinha da igreja, e gente com fome. Até tal hora da madrugada, às vezes lá, nós estávamos lá. E uma das meninas, eu pedi para ela, faz um ovo para mim, coloca salada. Estou com muita fome. Ela fez, estava lá ajudando todo mundo, comi.
depois de terminar de comer, eu tinha que gravar de novo. Mas eu lembro que foi tão assim natural. Eu peguei meu prato naquela hora, meus talheres, lavei rápido ali, sequei, guardei e fui. Ela ficou paralisada, a moça, mas eu não percebi. Ela ficou assim olhando. E ela disse... Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dela na madrugada no meu celular. Falou assim, não foi uma ministração tua, não foi a gravação inteira, não foi nada. Foi tu ter lavado o teu prato. Ela falou, enquanto muitas pessoas ali, que podiam ter não lavado, deixado para me lavar. Mas tu, que era a única pessoa que eu ia dizer não lava, porque tu tá com tanto compromisso. Foi lá, lavou e me mostrou o que é ser líder, o que é andar com Deus, nos mínimos detalhes. É o tanto que você brilha. E para terminar, de verdade, agora eu vou terminar, eu prometo. Sempre foi uma luta para mim estar nesse lugar. Quem já conhece minhas ministrações sabe. Foi difícil, não foi fácil. É só pelo poder do Espírito Santo e mais nada. Porque se depender de mim, eu caí durinha. Finjo um desmaio. E teve um dia que, os esticar de Deus, as construções são processo. Eu e meu marido fomos convidados para ministrar num retiro de jovens. E eu pensei assim, é que deixar filho em casa não é fácil, gente. Quem é grudada com os filhos? Meu Deus, dormir com o cheirinho do pescocinho deles é a melhor coisa do mundo. Eles deviam inventar um perfume chamado cheiro de pescoço de filho. Não é? Que não importa se chegou, de onde chegou, é sempre bom. A minha filha, lá em casa, a gente fica grudada, principalmente na pequena. É maravilhoso. Eu chego em casa que eu quero o pescoço da minha filha, mais nada. E ela já corre, já abraça, já beija. E ela está tão carinhosa, gente. Vai fazer 6 anos, está começando a entender o que é o amor. Eles começam a se ligar. Aí ela chegou hoje, eu estava me arrumando. Ela assim, mãe, você vai viajar? Eu falei, vou. Eu não queria. Aí o meu coração. E ela ainda falou assim, eu te amo tanto, com aquele olho. Eu falei, meu Deus, que vontade de ficar em casa. E são as renúncias. Lembra que eu falei? Que existem renúncias? E um dia, aí eu fui nesse retiro, nós fomos ministrar nesse retiro. E o retiro, para começar, ele tinha uma rampa, ele era em cima de uma montanha. E o carro demorou a subir começou meio que patinar naquelas pedras. E aí eu falei, ai, que lugar ruim. Eu pensei. E aí Deus falou assim comigo, te prepara, abre teu coração, porque aqui tu não vai ministrar, quem vai ministrar é o meu espírito na tua vida. Eu falei, epa. Aí eu, amém. Na hora, o meu espírito ficou ligado. Calei minha boquinha. Porque quando Deus falar isso para ti, cala a tua boquinha. Calei minha boquinha. E ficava pensando e observando tudo que estava acontecendo. Gente, daí entrei numa crise dentro do retiro. As pessoas dizendo assim, ai, que feliz. Ai, que bom que tu está aqui, né? E sabe quando tem aquele sorriso amarelo? É, legal. E eu estava mal, saudade de casa. Entrei em crise. O que eu estou fazendo aqui? Nunca mais quero ministrar, Deus. Deus, o Senhor errou de endereço. Não, Deus. E o meu marido, feliz com as pessoas. Conversando com todo mundo, tomando café. E eu assim, uma coisa num canto, assim, com uma cara de vaca atolada. Eu mal. E ele feliz e a felicidade dele me irritava. Porque não é assim, quando a gente está mal... A felicidade do outro te irrita. Você já viu? Que o problema é assim, porque lá em casa ele acorda. Gente, ele abriu o olho, ele acordou. Eu não, eu abri o olho. Tem todo um processo para mim acordar, para mim virar uma pessoa. Eles já sabem, não fala comigo. Eu fico tansona assim, fico me coçando. Vocês estão se identificando. Eu fico lá. Gente, eu viajo. Eu preciso de meia hora para mim, assim, saber quem eu sou. Saber o meu nome. E ele não, ele já está resolvendo o problema. No minuto seguinte, eu fico assim, Senhor, quem é ele? Quem sou eu? Então lá ele acordava feliz, aquilo me irritava. Eu disse para ele, esse quarto parece que tem aranha aqui. Ele, não tem nada. Já viu quando você não gosta de alguma coisa, você quer que o outro também não goste? Você começa a botar um monte de defeito. E aí comecei a botar defeito e tal, e fiquei mal, entrei em crise, embargou aqui, nó na garganta, que ninguém podia perguntar assim para mim, tá tudo bem contigo? Eu ia chorar. Eu disse, Deus, não deixa ninguém perguntar se eu estou bem. Gente,
tinha um sótão em cima do lugar da ministração. E eu ministrei uma tarde lá bem sem graça, quando não flui. Eu estava mal. Não era para me ministrar. Amém, ministrei. Glória a Deus, amém. Saí, fui lá para aquele sótão à noite. Meu marido começou a ministrar. E eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, eu entrego o meu chamado aqui agora. Deus, eu não quero mais essas coisas. Sabe quando você diz, eu não quero mais brincar disso? Não gostei, Deus, é difícil. Eu queria estar com a minha família. E o pior, naquele dia tinha 2 festas de aniversário muito importantes para mim. Uma da minha família, que foi o que mais pesou. E uma de uma amiga minha muito íntima. Então a minha filha estava na festinha com uma pessoa que estava ajudando a cuidar. E aquilo acabou comigo. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí, na frente do sótão, assim, tinha uma estante. E na estante tinha um abajur. Talvez, se você tem mais de 40 anos, você vai saber que o abajur é esse. Eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Era um abajur que ele era pintadinho, assim, e se tocava a mão, ele acendia, tocava de novo. Quem aqui já teve um abajur desse? Você tem mais de 40 anos, certeza. Aí o que aconteceu? Eu peguei... Aquele abajur foi muito importante para mim, sabe por quê? Com 15 anos eu ganhei ele. E a minha família, a minha vida sempre foi muito simples. E o meu sonho era ter um abajur que eu colocasse a mão nele, ele ligava e desligava, enfim, coisa de menina. 15 anos. Quando eu olho para a prateleira, eu falei, uau, um abajur igual ao meu. Sequei minhas lágrimas. Vou pedir para eles me darem esse abajur para mim. Meu Deus, ele tem um significado, nunca mais tinha visto. O meu quebrou, porque ele é de vidro, né? E aí, eu comecei a olhar para aquele abajur e ele estava assim... como um objeto de decoração, com o fio todo enrolado nele. Aí eu pensei, será que ele funciona? Na hora, Deus falou assim comigo, esse abajur é a sarça ardente. Eu falei, o quê? Deus falou assim, Moisés queria fugir de mim, do chamado, e eu tive que acender uma sarça que queimava, mas não se consumia, para atrair ele para um lugar. Deus falou assim comigo, está vendo esse abajur? Ele foi construído... Alguém construiu ele não para ser um objeto de decoração, mas para que ele iluminasse. Ele não está no lugar certo. É muito bonito ele estar aqui como objeto de decoração, mas esse não foi o chamado dele. Porque ele precisa ter o fio desenrolado, ligado na tomada, e estar no lugar onde ele ilumina. E Deus falou comigo, filha, eu não te construí todos esses anos. Eu não trabalhei contigo todos esses anos. Para pegar agora o fio, enrolar ao redor de ti e te colocar numa prateleira. Toda construção tem um propósito. E Deus falou, deixa eu te reposicionar para um lugar onde você vai brilhar, um lugar apropriado. Ele te constrói e te coloca num lugar apropriado. É Ele, não é você. Não tem trabalho seu, o seu trabalho é estar com Ele. O seu trabalho é estar com Ele, o resto Ele vai fazer. Ele vai te conduzir, Ele vai te achar.